10h33. E a pergunta que vale uma tese pro século é: onde isso vai dar? Uma dívida americana que passa do trilhão de dólar, é acima dos 100% do PIB há muito tempo e me parece estar sustentada na credibilidade e na estabilidade econômica que o país tem por ter a máquina que imprime dólar, sendo o dólar americano a moeda que todo mundo quer. No entanto, se a gente tiver uma ascensão, seja dos criptoativos ou mesmo de uma China que queira fazer frente ao que é o peso da moeda americana ante o mundo, se o dólar perde a sua relevância, isso me parece ser possível para colapsar, ou isso pode ser um motivador para colapsar a economia americana. Há evidências concretas de que isso pode acontecer no curto, médio e longo prazo? Bom, no longo prazo talvez, e aí eu estou falando de longuíssimo prazo, mas no horizonte próximo e relevante, nada, né? Não, longuíssimo não, Léo. Eu vou levantar essa bola aí, então, já Levante. que você fez assim, ó. Agora o pai só tem que arrebentar a boca do balão. Léo, o contexto acaba sendo o seguinte: olha o PMI da China como veio. Fortíssimo. 3 anos a China estava fechada. Então a China, rua. A gente não sabe o caos que estava lá, mas os dados econômicos sugerem com que a China esteja bombando muito forte. Estados Unidos tá bombando, mas tá bombando de um formato fake news, né? Ah, tá tudo ruim, tá estourando todo mundo, injeta dinheiro. Não, qual que é o próximo? Injeta dinheiro. Cara, daqui a 2 anos, no máximo 2 anos, essa conta chega numa gravidade muito elevada em dólar. Bom, mas até aí o Estado chinês também artificializa um monte de coisa numa economia que não é livre, né? É uma economia de indução. Mas lá é obscuro, os dados econômicos trazem todo mundo para a movimentação compradora mais calmo do que os Estados Unidos, que a gente sabe como é que funciona o mecanismo de lá. 2008, 2014, a gente sabe basicamente como é que foi feito a recuperação econômica americana. Eu vejo que lá, como falavam no chat, golfinho. Vamos lá dar uma alegria para todo mundo, vamos deixar a meninada do compra e venda mais calma, e aí quando azedar, azedou. Não dá para nós termos uma inflação do formato que está sendo, né, apresentada, o Fed não conseguir subir a taxa de juros para trazer cravada recessão agora, isso não contextualizar num boletão em dólar muito caro, que é 1 ano e meio, 2 no máximo. Então, assim, para trade, cara, tanto faz, é isso mesmo. O Bruno tá acertando, vai ali para aquele ponto de resistência, galera ganha uma grana na compra e na venda, mas dá para falar que isso vai ser saudável para as empresas, principalmente? A gente viu subir 0,5 aí, banco quebrando. Meio pontinho, assim, ó. Sobe meio ponto aqui, a gente nem sequer entendeu o que aconteceu, lembra? Sobe 0,25, então sobe 0,25 só pra gente fazer vídeo pro YouTube como é que tá rendendo o investimento, que a gente tá nem aí. Subiu 0,25, subiu mais meio lá, banco quebrou. Vai azedar, é que é questão de tempo, lá a máquina é diferente. Acho que investir, né? Vou comprar, vou deslumbrar uma movimentação longa melhor para os Estados Unidos, dá para apostar contra assim. É que agora compra nessa maré é maluquice, porque tá todo mundo comprando. Então, a gente acabou entrando numa conversa saborosa, né? É maravilhosa e muito complexa. No fundo, só para complementar, né? Que você tá se atendo à última floresta. Subiu 0,50, 0,25. A última árvore, né? Mas a floresta saiu de 0 para quase 5%. Isso. Ou 5% na Fed Funds. E isso colapsou muito o banco que fez gestão equivocada. Silicon Valley Bank apostou muito em título de longo prazo que despencou no valor de mercado. Esse acho que é um complemento. Um outro complemento quando eu digo longuíssimo prazo, eu estou também bebendo das águas do Ray Dalio, que escreveu a respeito na questão das construções de novas hegemonias econômicas. Quando isso acontece, geralmente é muito lento e os Estados Unidos não vão perder o posto para a China sem lutar até o final. Então é nesse sentido que eu digo, se a moeda americana vier a perder o protagonismo, porque pode ser que não perca mesmo no século XXI, ao acontecer isso deve ser diluído ao longo dos próximos anos ou décadas. E a minha aposta está mais em alongar mesmo a parada. Pelo que eu vejo, você entende o contrário. Você acha que é num horizonte muito mais curto que a moeda americana pode perder o terreno de protagonismo da economia mundial? Claro, falando uma besteira e uma situação mais direta e reta. Uma besteira. O que aconteceu aqui no Brasil? Quebra lojas americanas. Quebrou. É ação que virou mico e gera um contexto alarmante para o quê? O setor inteiro. Quem que é macho o suficiente para chegar e falar assim, ó, vou comprar Via que tá tudo bem. Os números que estão ali em Via é isso mesmo, bora Via... pelo amor de Deus, a gente acabou de ver a lojas americanas explodindo 50 bi do dia pra noite. Como é que alguém esquece 50 bilhões, esquecer 50 reais no bolso ou 500 reais ali de alguma coisa, a gente consegue falar, pô, beleza, agora 50 bilhões de reais de má administração aparece do dia pra noite no Brasil, pede recuperação judicial, mata todo mundo ali, investidor minoritário, e ainda tem a galera do compra e venda tentando pegar uma oportunidade. Mas o contexto das varejistas no Brasil é péssimo. Eu não consigo comprar uma Magalu
Eu não consigo comprar uma Via. Eu não consigo ficar em paz de comprar um varejo depois que eu acabo de ver, faz 2 meses isso. Fazem apenas 2 meses que a gente teve um case de 50 bi. Aí tem um banco. Tem um banco nos Estados Unidos que fala assim, ó, me ajuda aí, acho que eu fiz alguma coisa de errado e não tô conseguindo abrir a porta no dia seguinte. Como é que você fala que os outros não vão erguer a mão? Como é que você fala que daí as outras empresas não estão nas mesmas condições? Então, mas isso se confunde com perda de hegemonia econômica global dos Estados Unidos? Porque meu ponto é esse. Porque é banco, não é um varejo. Você não tá falando, quebrou, sei lá, a Magazine Luiza dos Estados Unidos, dane-se, tem um monte lá, muito grande, vamos embora. Não, é um banco. Né? E quando começa a zedar banco, é o estado de alarme. O que a gente ficou em choque aqui no quarto trimestre? Foi Via? Não, ninguém nem sabe como é que foi o estado de Via. É Bradesco. Mas Gui, assim, quanto mais se avança, mais legal fica o papo. Porque é o seguinte, eu tenho evidências até que sugerem o contrário nos Estados Unidos, de que a quebra do Silicon Valley Bank, ou de outros bancos que até aqui são pequenos ou no máximo médios, tudo isso está aumentando a concentração bancária americana, o que protege os bancões e os tornam ainda mais poderosos, de modo a diminuir o risco sistêmico bancário. Ou seja, esta evidência, ela sugeriria o oposto, de que uma quebra generalizada lá é improvável. Você enxerga isso? Eu enxergo que não. Que não. Porque acontece, quebra um menor aqui, outro menor ali, Bank of America caiu 10% num acumulado muito reto, porque a desconfiança surge no setor. Pô, peraí, mas será que... Me perguntaram direto na caixinha de pergunta, mas Bradesco quebra? Aí você fala, cara, que maluquice, é 20 bi, mas esse número é correto? Me perguntaram, e eu não posso carimbar que é. Você não é auditor, né? Isso é o mesmo que eu fosse, parece 50 bi do dia pra noite. Então, acho que, sei lá, a gente teve movimentos de recuperação pandêmicos muito esquisito. Uma pandemia mundial e depois uma guerra, e tá todo mundo numa situação muito melhor do que o projetado na Bolsa. E aí, quando você sai na rua, não é uma realidade aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a gente falou, né? Conversamos com 2 clientes lá de fora, a galera reclama de preço de gasolina, quase indo pra rua fazer um manifesto. E aí você olha, a gente só olha o computador, né, Léo? A gente realmente aquela... Tela, né? A gente sempre fala que isso, né? Tá no ar-condicionado, olhando o computador e analisando o que tá no número ali. Vamos colocar agora no sentido mais pragmático. Você tá basicamente fazendo uma denúncia aqui, de que como investidor, trader e um cara de experiência no mercado, você tá achando que vai dar ruim e não vai demorar tanto pra dar ruim. Isso na prática te leva a quê? Você tá vendido nos indicadores americanos? Você tá se protegendo? Tá fora. Tô fora, porque, sei lá, eu tô dando essa tese, o Bruno fala outra. Então, a gente estamos olhando coisas totalmente diferentes em prazos diferentes. A gente não sabe quem que vai acertar no curto e no longo prazo. No longo acho que é mais evidente, né? No longo a zica acontecer é mais óbvio. Mas no curto, se eu erro o time, é isso. Não adianta se tá certo ou tá errado, você tem que ganhar dinheiro. Então, se eu vendo agora, por exemplo, o bolso e sobe lá seus 10, 15%, e aí, errei. Eu errei totalmente o timing, né? Que é o mais importante na bolsa, principalmente na hora de você iniciar a tese. Então, como eu sei que vai dar, eu fico de fora. Eu fico de fora acompanhando. Outro gancho saboroso, que eu posso fazer uma analogia com a bolha.com, a bolha.com, que é o seguinte: esperava-se que em algum momento fosse dar ruim. Muita gente errou o timing e realmente deu ruim. É isso. Foram se criando bolhas. Então, assim, não basta você estar certo, é preciso estar certo com o timing adequado. Alguém duvidava lá atrás que a internet triunfaria? Exato. Pouca gente duvidava, mas existe um timing para ela triunfar. A bolha.com é a maior ironia. Sob a luz do passado, quem olha fala assim, como é que gerou bolha a internet que hoje tem toda a relevância e o protagonismo que tem? Gerou bolha porque o timing não condizia com a estrutura de viabilidade econômica que hoje se há, ou que existe, para que a questão da internet possa, inclusive do ponto de vista econômico, ser sustentável. Então, é uma analogia que eu estou fazendo no sentido de cruzar a tese, o racional, o olhar, a visão com o timing específico, sob o risco de, ainda que convicto na tese, o descolamento do timing punir ao extremo o investidor. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!